Fala galera, Papo Categoria tá no ar. Papo Categoria que está completando um ano de vida e com um convidado especial, muito especial. Mas antes a gente vai, evidentemente, lembrar você que o nosso site está no ar, www.bfc.com.br. Vai lá, conteúdo todo lá, texto, vídeo, podcast. E agora ao que interessa de verdade, nosso ilustre convidado é Ronaldo Passos, goleiraço, campeão brasileiro pelo Bahia, quase campeão brasileiro pelo Vitória também, para quem não tá ligado nisso. Muito obrigado pela presença, Ronaldo. Bem-vindo. Uma boa noite a todos. É sempre bom a gente participar assim, de um projeto inusitado, né? Que traz subsídios, traz informações para o apaixonado pelo futebol. E eu vejo uma dinâmica muito boa aqui de vocês. Já acompanhei alguns, já ouvi falar de outros. E me sinto lisonjeado em poder participar do programa de vocês e completando um ano hoje. Você é o nosso programa de um ano de vida do Bahia Futebol Clube. No dia 7 de julho a gente estreou com o presidente Marcelo Santana. Você que ainda não conferiu, todos os nossos vídeos estão no nosso site, no bfc.com.br, estão lá também no nosso canal no YouTube, youtube.com/Bahia Futebol Clube, e tendo o Ronaldo como nosso personagem de um ano de vida. Ronaldo, 88, tá na história do Bahia, não sai nunca, e você veio da base para ser titular do Bahia no gol, algo que era um tabu antes. Ninguém tinha conseguido fazer isso, né? Um goleiro vir da base e ser titular no profissional do Bahia. Pedro, nós que fomos companheiros até na Rádio Tudo FM, né? Há alguns anos já, né? Alguns anos, tive o prazer de trabalhar com você. Você conhece a minha história, você é um estudioso do futebol e vem muito bem na sua função. Realmente o Bahia existiam alguns tabus no Bahia que eram terríveis, né? O Bahia sempre acostumou, desde 1931, a importar treinadores, a contratar muitos jogadores e não valorizava muito a divisão de base. Não era cultura do futebol, do Nordeste principalmente, valorizar a divisão de base. E eu cheguei no Bahia em 72, na mesma época que chegou o Paulo Maracajá. Na época o presidente era um médico, o Wilson Trindade era o presidente do Bahia, na época que eu cheguei. Dente de leite, né? Você chegou com 13 anos no Bahia, né? 12 para 13 anos, Foi março de 72. Eu nasci, 12, eu nasci em 59. Em novembro de 59. Eu cheguei em março de 72, tive que juntar um miaeiro ali na Ribeira, eu, meu irmão, Roberto Passos, Américo, Dinho Gago, uma galera que depois foi fantástico dentro do clube, mas não chegaram ao profissional, porque a dificuldade era muito grande. Até porque o Bahia tinha jogadores de muito bom nível, né? Os dirigentes e, naquela época, os empresários que militavam no futebol, porque já existiam esses empresários, né? Joel Tepé da vida, Léo Rabelo e outros mais, e colocavam os seus jogadores dentro desses clubes, principalmente aqui no Nordeste, para se valorizarem. E alguns ficavam permanentemente, como aconteceu com a maioria, como Douglas, como Osni, como Romero, como Sapatão. Jogadores que não tinham chance nos seus clubes, principalmente no Santos, que era um celeiro de craques, e vinham para a Bahia e jogavam no Bahia, no Vitória, jogavam no Santa Cruz, no Sport, que eram os times expoentes daqui da região do Nordeste. E eu continuei, mas meu sonho não era ser jogador de futebol. Meu sonho era ser médico ou oficial do Exército, né? Eu, com 16 anos, naquela época podia, o MEC consentia, com 16 anos, eu fiz o primeiro vestibular para medicina. Só que minha família era muito pobre e eu não tinha condição de ter um curso, uma qualificação adequado, melhor. Né? E só existiam a federal e a católica, né? E eu tentei 3 vezes. E nesse ínterim, eu continuei jogando. Mas se eu tivesse passado no vestibular, eu tinha largado. Como eu larguei quando eu fui para o Exército. Quando eu fui para o Exército, o fato de eu ter o 2º grau completo, com 16 anos, eu, ao invés de me alistar como soldado normal, eu me alistei no NPOE, que na época era Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva,
passei em terceiro lugar na prova escrita e na prova de teste físico. E já estava preparado para ser oficial do Exército. Meu pai já tinha conversado com um outro oficial que era de Recife, amigo de meu pai, para eu ir fazer agulhas negras e fazer carreira. Eu não pensava no futebol. Não era sua paixão? Não. Eu gostava da prática do futebol, né? De pegar o baba ali na ribeira, Sim. na areia. Porque eu nasci em casa, não nasci nem no hospital, eu nasci numa sorveteria ali, irmão. Peraí. Como é isso? Você nasceu do lado da sorveteria da Ribeira? Do lado tem a sorveteria, Tem a pracinha ali na pastelaria. frente, Não, é na Praça General Osório ali. Assim, não era Número 95. A sorveteria era uma portinha. Era Zé e Ramon, que eram os donos, dois italianos, que trouxeram aquela fórmula mágica igual a Coca-Cola, né? Ninguém sabe produzir o sorvete da Ribeira. E tinha um prédio do lado, de Dr. Rui, e a outra casa, o 95, era da minha avó. E eu nasci naquela casa, de parteira, irmão. E por coincidências da vida, no dia que eu estava nascendo, 27 de novembro de 59, o Bahia estava eliminando o Vasco na Fonte Nova para pegar o Santos e ser primeiro campeão do Brasil. E meu pai estava na Fonte Nova, ele não viu eu nascer. Quando ele chegou, inclusive faltou energia nesse dia, e eu nasci com a luz de vela, né? Com a luz da lua, com a luz de Deus, que me abençoa até hoje. E isso, meus irmãos até brincam comigo, que eu nasci mais negão porque faltou energia. Porque minha família tem origem de Portugal, você vê que o Roberto era um cara claro e tal. Você é mais escuro do que o Roberto. Porque é uma miscigenagem total na minha família, né? Índio, negro, português. E eu fui aprovado no primeiro teste, eu fui aprovado pelo Delmar, que Deus o tenha, foi quem me revelou no futebol. E logo à noite, eu treinei à tarde, e à noite tinha um amistoso do Dente de Leite do Bahia contra um Dente de Leite do Osasco, que estava fazendo uma turnê aqui pelo Nordeste, na preliminar de Bahia e Flamengo. Inclusive um Bahia e Flamengo que virou história aqui, que foi que um zagueiro do Flamengo urinou no campo, que teve uma confusão terrível. A Fonte Nova aparecia... Que ano foi isso? Isso foi 72. Março de 72. No dia que eu fiz o teste, eu joguei na Fonte Nova à noite. No primeiro dia de treinamento. Você torcia pro Bahia, né? Meu pai, eu já vi torcedor ferrenho do Bahia, mas igual meu pai eu nunca vi na minha vida. Mas ele passou isso pra você? Ele não exigia da gente. Meu pai era um cara... Foi natural. Mas aquela influenciazinha, Não, tome a camisa do Bahia, meu filho. Não, ele não influenciava isso. Meu pai era um cara muito centrado, Meu pai foi criado no interior, naquele ritmo de coronel. Meu avô era dono de fazenda de fumo no interior da Bahia, em Coqueiro do Paraguaçu. E meu pai era o caçula dos homens, né? E meu pai sempre foi um cara de buscar, de estudar, de aprender e de não exigir, porque ele era tão exigido pela criação que ele teve, que eu acho que ele se revoltou com aquilo e ele nos dava total liberdade de buscar o futuro que a gente imaginava. Ele só direcionava. Tanto que ele nunca deu um beliscão, nem mim, nem meus irmãos. Nunca. Nem quando vocês mereciam? Nunca. Ele só bastava olhar. E a gente... E você nunca deram um Às vezes era pior. Às vezes um olhar é pior do que uma porrada. E ele só dizia uma coisa. Ele dizia, olha, não chega apanhado em casa, porque se apanhar... Não chega apanhado da rua, que senão vai apanhar em casa. Resolva seu problema lá. Não vá fumar maconha, não vá dar pra ladrão e nem viado. Infelizmente, desculpe a franqueza. Né? Não, claro, a gente sabe o contexto histórico do nosso diferente. A criação naquela época Era diferente. Aquilo nunca saiu da minha cabeça, nem dos meus irmãos. Né? E outra coisa, né? A droga entrava realmente ali pela Cidade Baixa, por força de vida do Recôncavo Baiano, pelo Rio Paraguaçu, ali de Saveiro. Aí 2, 3 horas da manhã você vê os caras descendo lá da Barra, da Graça, para ir buscar o baseado. A gente viu tudo isso. Tomava baforada na cara. Mas tinha uma retaguarda que ele só bastava olhar pra gente e ele conhecia os filhos que tinha, né? E a gente tem orgulho, eu tenho um orgulho muito grande de ter sido educado por ele. Por minha mãe, que está viva até hoje, 84 anos, né? Qual o nome dela? Minha mãe é dona Ivanda. Dona Ivanda, manda um beijo aí, né? manda um beijo. Beijo, mãe. E tá com saúde, cuidamos bem dela e tudo mais. E aí, voltando à história do Bahia, eu continuei. Nesse jogo, marcou meus 2 jogos estreando no Bahia, tanto no próprio clube como com o profissional, marcaram a minha vida, porque eu cheguei naquele gol, eu jogava futebol de salão.
no Clube Itapajipe, com Ney Andrade, que foi lateral esquerdo do Bahia. Ele é cunhado de Carlito, Dr. Carlito, que também jogou muito futebol de salão. E ele jogava no clube, que meu pai é diretor do clube. E a turma da Ribeira toda jogava no Itapajipe. Como eu era um pouco graudinho, né? Não era muito alto, mas era forte. A galera jogava com a galera mais velha que eu. Então não tinha vaga pra mim na linha, tinha que ir pro gol. Então você foi pro gol por conta disso? Por conta Você virou disso. goleiro por causa disso? Porque eu jogo bem na linha. Jogo É? bem na linha. Pode. Vai ver. O cara é campeão brasileiro, o cara disse que joga bem na linha, Cássio chega e fala: pera aí, cara, senta aí, Tem que gastar. Pera aí, rapaz. Não, Senta só aí, você. Não, pega lá no site das BAC, vê lá que o maior artilheiro da história do Asbac lá sou eu. É mesmo? 36 gols eu fiz. Amador, né? Pelo Atacarejo, propaganda Atacarejo. Ela Você aqui, tinha daqui, não. Vou lhe apresentar Grande Theo- Milton vou lhe Amorim. apresentar Não, Teobaldo. Teobaldo, velho, Milton Amorim é o cara da comunicação. Teobaldo Teobaldo é um jornalista, pô. Teobaldo é parceiro, gente boa, meu amigo. Eu formei o time dele nas BAC quando eu parei de jogar. Então eu continuei e nesse mesmo jogo, o garoto pegou uma bola assim, era a bola número 3, porque desse jeito tinha que ser uma bola menor. Sim. Eles deu um chute no meio do campo praticamente, eu fui pegar, tomei um frango, cara. Meu Deus, parecia que o mundo ia desabar. Aí eu falei, não vou jogar mais isso não, vou ser goleiro mais nada, que tal. Aí meu irmão, nada, você vai, Roberto, que era mais velho que eu. E aí eu continuei e estreiei no profissional. Quebrei a barreira de 72 para 31, era muito tempo, né? Só fazendo a conta aí. Sim, aí tá falando de 41 anos. 41 anos, 41 anos, que nenhum goleiro saiu da divisão de base do Bahia tinha sido titular. Eu fui o primeiro. É mesmo. Eu fui o primeiro goleiro saindo da base, desde o Destilete. Qual foi seu jogo de estreia no profissional? Foi contra o Internacional. O Internacional sempre marcou minha É isso que vida. eu ia falar. Que karma. Que karma positivo, né? Torneio dos Campeões, na Fonte Nova, à noite. Foi quando Carlos Froner, que Deus o tenha também, foi o meu pai no futebol profissional, foi ele. Ele que me indicou para a Seleção Brasileira Sub-20. Ele que me deu a primeira oportunidade como titular do Bahia, né, esse ano de 82. Renato não vinha bem, Renato que tinha disputado a Copa do Mundo em 74, né? Foi terceiro goleiro em 74. Foi o primeiro campeão brasileiro dos campeonatos brasileiros. 71, né? Com o Atlético. Com o time do Atlético, de Garapete, Dario. E era um mito, o Renato era um mito, me ensinou muito também. Apesar de eu não pedir para ele me ensinar, eu ficava só observando, que ele não gostava de ensinar. E eu lembro que em 79, quando o Renato chegou, eu era o reserva do Luiz Antônio. O campeonato inteiro. Aí o Maracajá recebeu uma proposta por Cristóvão Borges, que era um fenômeno na base do Bahia. Era um grande jogador. O Fluminense ofereceu Gilson Gênio, que acabou de falecer, né, meu amigo, meu irmão Gilson, e Renato por Cristóvão. Ainda deu a compensação financeira. Maracajá estava apertado, sem dinheiro, vendeu. A imprensa caiu de pau. Aí, o motivador para encher a Fonte Nova era Renato, pelo menos, ficar no banco de Luiz Antônio, que vinha fazendo um campeonato fantástico. Não tinha como o Renato ser titular naquele momento. Mas Gilson já chegou jogando. Aí, Zezé Moreira, que era um dos homens mais íntegros que eu conheci no futebol, ele chamou o Renato e me chamou. Isso na véspera da final, né? Ali em cima daquele mesmo tanque ali que tem no Fazendão. Ele falou, Renato, eu vou botar você na suplência e tal, o garoto veio o campeonato todo, o Luiz Antônio está muito bem, mas por uma questão de coerência, se nós formos campeões, você divide o bicho com ele e tal. Ele olhou para seu Zezé e falou assim, não vou dividir bicho nenhum, eu não divido bicho com ninguém, nem com minha mãe. Rapaz, Gente boa. Aquilo foi uma decepção para mim. Aí o seu Zezé falou, não tem problema, é um direito seu. Se a gente for campeão, eu vou dar o bicho dele do meu bolso. Rapaz, aquilo me marcou, porque eu ia para o Cine Roma assistir aquele canal 13, para ver o Renato pegando no gol, que tinha, né? E ele Vasco, do seu lado Flamengo, acabou tendo essa... Aquilo me frustrou muito, né? Aí eu comecei a trabalhar dobrado, eu falei, eu vou barrar esse cara. Ele não vai ser melhor que eu. Isso eu botei na minha cabeça. Aí Deus é poderoso, né? No mesmo lugar, em cima do mesmo tanque, um ano depois, em 82, seu Froner chama ele e me chama. E fala, ó,
você hoje, a partir de hoje, você não vai jogar mais, quem vai ser titular do Bahia é o garoto. Isso de tarde, e o jogo era à noite. Esse jogo do Inter. Esse jogo do Inter. O Inter E a reação de Renato lá na... Ele olhou, falou nada, ele só olhou para... Acatou e pronto. Acatou e respeitou pelo menos. Ele falou, você não tá bem e eu vou colocar o garoto. Aí passaram-se 3 horas até o jogo, 4 horas até o jogo, a minha cabeça ficou um trevo. O Inter com Dunga, com Cleo, com um timaço do Inter. André Luiz, que jogou na seleção brasileira comigo, que hoje é... Já era Tafarel? Não, Não, Tafarel não tinha chegado Mas ainda, até não. pouco tempo o Inter tinha sido tricampeão brasileiro. Mas era um e time fantástico. Tafarel chegou depois. chegou à final da Libertadores 1 ano, 2 anos antes, pô. Aí meu amigo Roberto, o centroavante, rapaz, aí foi pro jogo, tava bem treinado. Só que primeira bola de novo, a mesma coisa, minha estreia como profissional, como titular do Bahia. Dunga pegou uma bola assim. Peraí. Dunga? Ele Ronaldo. chutava muito. Era a única coisa que ele sabia fazer, era chutar. E passe longo, não. E Passe longo ele Porque ele batia muito bem na bola. E ele rolou e eu já conhecia, né? A bola veio meia altura. Eu fui pegar, mas ela veio com muita força. Quando eu fui pegar, ela entrou. A Fonte Nova parecia que... A Fonte Nova emudeceu, né? Eu de novo, no mesmo... E foi no mesmo gol, na mesma trave. O Clube Itapajipe de novo lá. Na mesma trave. Eu digo, eu vou voltar pro Itapajipe. Vou largar essa porra. Aí os caras me vieram, Bosni, vamos lá, Deram moral, vamos lá. Quando eu olhei pro banco, tá o Renato assim, olhando pra minha cara. Tipo, Como que diz aí? botaram o menino. Bota um moleque desse. Mas eu tenho uma força interior muito forte. Né? Eu sempre tive uma determinação muito forte. Isso é da minha natureza. E eu me introspectei e pensei, eu digo, se eu tô aqui é porque eu tenho condição. Isso era no início do jogo. Eu falei, eu vou pro pau. Os caras, vamos lá, rapaz, vamos lá, Zé Augusto, pessoal baixo. Eu digo, vou pro jogo. Aí, resultado, nós viramos 3-1. O Jurandir, que era o ponto esquerdo, tinha vindo do Grêmio, fez até um gol olímpico nesse jogo. Eu fui o melhor jogador em campo. Foi mesmo? Ganhei todos os prêmios que eu ganhei. Porque naquela época tinha isso, melhor em campo, melhor né, do tinha jogo. motorrádio. Eu ganhei uns 5 motorrádios. Era caixa de cerveja, não sei se você já Tinha, alcançou, né? tinha caixa de cerveja, O cara, tinha. o atleta teve a caixa de cerveja, parabéns. Então minha história marca muito esse primeiro momento, né? Te achavam baixo? É isso que eu ia perguntar. Não, Você tem quanto de não. altura, oficialmente? Eu tenho um 7,9. Não é baixo, pra minha geração não é baixo. Pra sua geração não era baixo. Porque o melhor goleiro da minha geração era Jorge Campos. Que era baixinho. Não, ele tinha 1,70 m. É. O Luiz Antônio, o Tafarel. Tafarel um pouco mais, passava de 80, era 81. Né? Detinho, que jogou no Vitória. O Cláudio, que jogou no Santos. Desses nomes das 4 últimas gerações lá atrás, antes dos anos 2000, a maioria dos goleiros eram nesse porte. O Leão tinha 1,82 m. Eu não era alto. Valdir Pérez tinha 1,79 m. Félix tinha 1,78 m. Foi campeão do mundo. Mas eu discuto isso não é porque eu não sou um cara alto. Eu discuto isso porque eu tenho uma foto aqui, que não dá, talvez vocês possam até mostrar. Eu vou mostrar depois a vocês. Pronto, a gente pega e bota na edição. Essa foto eu passei da trave no Maracanã. Pulando. Eu passei da trave. A minha cabeça passa 4 centímetros assim da trave. Foi o ângulo da foto, pô. Tava de lado. Não, porque você tem que ver o pé do a distância do Robson para o meu. Então eu acho que o goleiro ele tem que ter primeiro um bom posicionamento. Antes do equilíbrio emocional, lógico. O goleiro desequilibrado emocionalmente, ele não vai jogar bola nunca. Ele tem que ter um bom equilíbrio emocional para poder comandar, né, o seu time, a sua defesa. A defesa como um todo, impor uma tranquilidade. Né? Ele não busca a tranquilidade, ele tem que impor a tranquilidade. A partir daí você começa a render e ter confiança em si e treinar muito. O goleiro tem que ter perna. Eu fico assim pensando, eu vejo tanto goleiro grande, 1,95 m, 2 metros, tomando gol de falta, cobrindo barreira, não tem condição, cara. Eu joguei, e hoje não tem batedor de falta. Eu joguei na geração... Hoje não tem? Não tem. Diga um batedor de falta no Brasil. Não tem batedor de Todo falta? mundo pensando. Diego, Guerreiro, Não, para. Juninho. Não, mas peraí. Igual da época dele, que Amigo, tinha eu só vou lhe citar celeiro. 5 batedores de falta. Nelinho. 5. Esse era o primeiro. Nelinho, Zico. Éder, Zico, Roberto Cavalo. Zenon, Neto,
Dudu, só esses 6. Imagina. Roberto Cavalo também, que batia pouco na bola. Vinha por trás, Roberto Cavalo. Quando eu estive no Flamengo em 80, Zico, ele pegava 50 bolas após o treino. Aí Bolinho morre do coração. Aí Fala é. em 5, Bolinho fica Fala doido. Flamengo, nosso diretor aí começa. Ele me chamava da Bahia. Eu até quebrei o escafoide. Carro dele. Desse braço. Falar nisso, mostra sua mão ali pra aquela câmera, o pessoal ver o que é vida de goleiro. É, Olha o dedo pra onde Se vai. Ronaldo apontar pra direção com esse dedo aqui, não confia não, vai pra lá. Mas esse dedo tem uma história, eu vou contar daqui a Claro. pouco. Esse dedo tem uma história que a maioria dos torcedores não sabe, porque quem tenta passar a história do Bahia, até hoje passou equivocadamente. Totalmente equivocado. Eu passei 18 anos no clube. E depois mais um ano que o Bobo me forçou a ir pra lá, meu amigo Raimundo Nonato Tavares. Ele aqui já com a gente. Meu irmão, Já lhe entregou muito aqui, viu? Passamos o São João maravilhoso lá na Modestinha, casa dele, bem, com a família, graças a Deus, meu amigo, meu irmão. É por isso que você tá tomando suco de uva hoje, né? Tá Não, tomando porque suco? eu não sou de muito. Eu não sou de beber. Eu tomo minha cerveja e passei 13 anos sem tomar álcool nenhum, cara. Na época de profissional? Não, após a bola. Após a bola? Após a bola, sim. Eu não sou. Eu sou autodeterminado. Eu bebo quando eu quero, eu faço quando eu quero. No ano de bate mostra que o bairro é democrático. Aqui o cara chega, toma água. Se vai Mas ouvir- eu gosto Não, da skin. Se vai Eu ouvir- gosto da skin. Ainda bem, eu gosto Eu também. gosto. Se vai ouvir- Eu gosto tomou mais cafezinho, ainda se vai ouvir, tomou da cafezinho. devassa, né? Que é da skin. É do mesmo A grupo. devassa puro malte é fantástica, irmão. Que beleza. Essa é a minha preferida. Legal, mas me conte aí. 88, a gente vai e volta na história, porque é muita história. Essa sua história no Bahia e no Vitória também. A gente vai chegar lá. São Isso histórias nos das anos outras. 90. Agora, 88, você conseguiu assumir a posição titular, foi do Bahia, Depois até da chegar depois 88. Engraçado que o Felipe Júnior lembrou bem, nosso diretor de fotografia, que foi depois da cena de Sidmar. Pronto, mas esse, Ó, esse aí, ponto, ó. esse ponto quer tocar. Tá vendo? Peraí. Você tá vendo, Júnior? Sidmar Aí, ó. começou a campanha de 88, titular, e aí, o que é que aconteceu no inteirinho? Você Tudo ganhou a errado. posição. Ou seja, É, você- pois é, vamos lá. é por isso É isso que eu quero. É por isso que a hashtag do Isso, Bahia foi o que é que montada rolou em errado. 88? Não é só por isso. Porque é o seguinte, os pseudos apaixonados pelo Bahia, mentira, querem se locupletar através do Bahia, como muitos já o fizeram, né? Eu não tenho papo na língua, quem me conhece sabe. Escreve uma história que não tem nada a ver com a história real do Bahia. A história real do Bahia, ninguém conseguiu contar ainda. Pelo menos nos 19 anos que eu passei lá dentro. De 72 a 90. E depois fiquei 2000, 2001, ajudando meu amigo, meu irmão Bobo, no projeto lá da divisão de base. Fazendo a escolinha de goleiros. Onde passaram na minha mão Márcio, goleiro que estava no Atlético Goianiense. Passaram Rafael, que estava no Santos, foi para o Nápoles. Está no Nápoles. Vladimir, que está no Hoje Santos. tá no Santos. Vários goleiros que foram muito bem sucedidos na vida passaram ali na minha mão. Discretamente, que muita gente nem sabe disso. Né? Mas voltando, a história de 88 não tem nada a ver com essa história que o pessoal não sabe contar realmente. E é bom que fique gravado, porque quando perguntarem você repete. Olha, foi assim, ó. Pronto. Só A verdade é o seguinte, eu nunca, como meu pai me ensinou lá atrás, eu nunca levei desaforo para casa. Nunca, realmente nunca. Eu não sou valentão, não sou de briga. Muita gente fala que eu sou boxeador, que eu bati em todo Mas você mundo. tem uma pegada? Tem. De Não, boxel tem. ali não, ali é da Ribeira, velho. Na Ribeira é o seguinte, na Ribeira é uma península, não é? Sim. E como uma península, você só tem uma entrada e uma saída, irmão. Então, ou você batia ou você tem que cair na água. Eu não ia apanhar, porque meu pai me disse lá atrás, se chegar a apanhar, eu vou apanhar de Apanha novo. duas vezes. E meu pai nunca me bateu. Ou seja, da onde se conclui que... Não, então eu tinha que me defender, eu tinha que aprender alguma coisa, porque aquilo é briga de rua, entendeu? Ou você bate ou você apanha. E no futebol a gente ganhou tanto nos clássicos, principalmente nos clássicos, e às vezes tinha os clássicos. Então era um farra. Né? Eu construí uma casa só com bicho do Bavi, rapaz, na ilha Itaparica, que eu tenho até hoje. Mas é verdade, não é mentira. O dono da Casa Coroa, mais uma merchandising aí, eu vou falar até com ele para botar aqui no seu programa. Boa, gente. Agora... O Wilson, que hoje é prefeito de Salinas, já pelo terceiro ou quarto mandato, o Wilson é muito meu amigo, ele via meu esforço como jogador e tal. Eu falei, Wilson, eu vou comprar todo o material na sua mão. Agora, tu só venho te pagar aqui toda segunda-feira. Se o Bahia perder, eu não venho te pagar, porque não tem bicho. E Maracajá armou um campeonato nessa época, em 2 anos seguidos, que todo final de mês tinha um Bavi. Tinha um Bavi. Pra pagar folha. Ah, Isso ele era, não tem igual. a visão dele Paulo é... Maracajá, nesse aspecto, para
da pujança no clube foi fantástico. Eu tenho minhas reticências com ele em relação ao trato dele como atleta. Mas eu perdoo porque ele era o comandante para a gente ganhar esse título tão importante que nós ganhamos aqui na Bahia pelo Esporte Clube Bahia. E a história de 88, ela é mal contada. Tanto que vocês que militam na imprensa não sabem a real história. O Evaristo não gostava de jogador instruído, jogador reivindicador e jogador líder. E eu sempre fui tudo isso. Primeiro que eu tinha instrução, eu estudei, nunca parei de estudar. Fiz 5 faculdades, uma só que eu consegui me formar. E eu dava testa a ele, com todo o respeito dele ter sido um grande Você craque. argumentava com ele em cima das opções. Professor, acho que aí sim, se ele não gostava, é isso? O homem reto no Brasil, ele não pode ser pisado por ninguém. Nem pelo presidente da República, nem pelo Papa. Eu dando a minha razão, não tem, pode ser quem for. Eu vou morrer assim. Peraí, só um parêntese para dar um gancho para você continuar respondendo. A pergunta, oferecimento skin do jeito que o povo gosta. A galera mandou lá no nosso Instagram, @barfutebolclube. Vinícius Alcântara, tem um underlinezinho no final. Pegando esse gancho que você falou de Evaristo, que ele não gostava de jogador instruído, reivindicador e líder. O Vinícius pergunta, a história que Evaristo queria te barrar é verdadeira? Claro, absolutamente verdadeiro. Porque começou o campeonato regional, o Bahia era bicampeão. Sim, 87, 88, 87. Quando o Fantoni saiu, Orlando Fantoni, que por sinal foi o único treinador que eu não consegui jogar nem amistoso. Por quê? Não sei. Porque o Bahia tinha um goleiro fantástico, fantástico, muito fantástico. Igual ou talvez melhor do que o Sidmar. Todos os meus grandes amigos até hoje. O Rogério Baumgartner era um monstro de goleiro. Ah, sim, Rogério Louro, alto, Galego. grande. Fez no Campeonato do Tabuna aqui, absurdo. O Bahia foi e comprou ele. O Bahia comprou ele porque tinha eu, Roberto Bahia, que nós vimos, eu fui titular do Bahia. 8-2, 8-3, 8-4. Tetracampeão baiano. Fui considerado um dos melhores goleiros de 82, Bahia campeão invicto, Osni treinador, Florisval treinador, e a gente foi tetracampeão. Década de 80 só deu Bahia. O Bahia só tinha perdido lá, né? Em 80, fechado. Perdeu pro Vitória, que ficou em terceiro lugar. Então, 8-5 veio Paulinho de Almeida, com a saída de Osni. Osni 8-4 foi treinador e jogador. A gente foi campeão invicto com Osni também, depois de Paulo Amaral. Paulo Amaral perdeu Tetracampeão, né? De 8-1 a 8-4. Tetracampeão. 8-5 eu fiquei eu perdi a posição para Roberto Bahia, lá em Vitória da Conquista, realmente eu estava mal. Tinha vindo de uma contusão, uma tosse no joelho. Vitória foi campeão. Não, é 8-5. Aí eu saí do time lá, foi a primeira vez que eu fui substituído por questão técnica. Foi o Paulinho de Almeida que me substituiu. Também aquele time do Serrano era brincadeira, Cavalinho, Zó, Kel, Claudinho, timaço de 85. Aí 8-6 veio Fantoni. E o Rogério foi comprado, porque ele fez um grande campeonato 8-5. Aí 8-7 Mas ele foi comprado por uma situação inusitada também. Existia um cidadão chamado ele era prefeito de João Simões, prefeito de Simões Filho, conselheiro do Bahia, atuante. Com o nome desse? Esse cara, a gente perdeu o campeonato de 85, ele ficou revoltado. Chegou pro Maracanã e falou, eu vou entregar uma carta que eu não quero ser mais dirigente, o Bahia com esses 2 goleirinhos pequenos aí. Aí o Maracanã falou, sim, não tenho dinheiro para contratar outro, me dê o dinheiro que eu contrato. Ele falou, quanto é? Eu vou buscar o goleiro do Itabuna. Ele, quanto é? E deu o dinheiro ao Bahia. Ah, foi? Ninguém sabe de onde veio esse dinheiro, né? Deus o tenha lá em bom lugar. Mas ele devia ter o dinheiro. Né? E o Bahia foi e comprou. Roberto Bahia se revoltou, foi para Portugal, passou 9 anos em Portugal. Hoje o Roberto é advogado também, meu grande amigo Roberto Bahia. E ele disse isso e aí Rogério veio com toda a pompa, Fantoni veio, ele era muito bom goleiro. Eu me conformei, fiquei 2 anos na reserva. Pensei em parar de jogar. Sim. Pensei em parar de jogar ali. Pra seguir carreira Eu falei, não, acadêmica, vou jogar mais. estudar. Não, eu sempre estudei, nunca parei. Eu vou terminar meus cursos, já tinha uma condição melhor de vida. Mas aí minha mulher não deixou, a minha esposa não deixou. Ela, não, você é muito novo. E aí continuei. 8-8 vem Evaristo de Macedo. O Rogério foi emprestado pro Rio Branco de Americana. E venceu Evaristo de Macedo, campeonato regional. Eu titular do time, capitão, a gente tricampeão. No meio do campeonato, teve confusão ele com o Zanata, teve confusão ele com o Bobô,
Ele mandou Leandro embora, Jorge Leandro, meu parceiro, meu amigo, meu irmão, seleção brasileira também. Encerrou a carreira de Leandro foi Evaristo Macedo, porque ele tinha uma limitação de joelho, mas foi o melhor meia, 8'6", 8'7", 8'5", 8'6", 8'7". 3 anos, melhor meia. Da Bahia. Não houve jeito de Evaristo. Quando viu ele mancando, porque ele tinha uma limitação. Não, aqui eu não quero, aqui eu não quero. Ele começou mudando tudo. Ele queria ser cozinheiro, ele queria ser jardineiro, ele queria ser tudo. Mas o conhecimento de futebol era inevitável. Sabia mesmo disso, cara. Mas eu me revoltava com aquilo, eu não gosto de ser pisado. Ver pisar em mim, vai receber o troco. Eu posso até morrer, mas vai receber o troco. Aí ele começou a perseguir. Aí chegou o Maracajá, traga um goleiro, traga um goleiro. O Maracajá chegava pra mim, ele é um motivador emérito, né? O homem quer goleiro, viu? Ele pode trazer, rapaz, não tem problema de trazer não. Até que um dia ele falou, vou trazer Tonho do Santo André. Eu falei, não, esse não traga, pelo amor de Deus. Porque esse aí vai ter confusão, que ele vai querer jogar na marra e não vai. Eu já conheci o fama de Tonho, eu sou pesquisador de futebol, o cara que tem que estar no futebol tem que saber o que está está acontecendo. Eu falei, por que você não traz Sidmar? Foi você que deu a dica? Você que indicou? Lógico. O Maracajá tá vivo aí. Eu disse, por que não traz Sidmar? Ele falou, Sidmar, me ofereceram no que depois traga. Foi na seleção pan-americana, disputou o Campeonato Brasileiro de Seleções pela Seleção Paulista, quando nós fomos terceiro colocado, a Bahia. Eles jogamos lá em São Paulo, tomamos 1-0 e empatamos aqui 0-0. Era Sidmar, Wagner Basílio, era um Everton que jogou no São Paulo, era uma seleção fantástica. Ele, Sidmar, ele traga, esse é bom e esse é homem. Aí, em 15 dias, ele trouxe o seu goleiro. Aí Sidmar chegou, era o melhor amigo que ele tinha aqui, era eu. Entendeu? A gente saía, porque eu fumava, ele fumava também. A gente saía junto e tomava com a família. E ele na reserva o tempo inteiro. Ele chegou como seu reserva. No Campeonato Baiano, com o meu reserva. Ele não chegou no Brasil, ele chegou no Campeonato Baiano. Já estava perto das finais. E o Vitória pegou Tonho. Porque o Maracajá falou de Tonho, especulou, e o Vitória foi na frente, achando que estava pegando grande coisa. Essa picuinha é antigo pra caramba, rapaz. Esta é a verdadeira história de quem vivenciou que ele estava lá dentro. Deu as férias, Sidmar se apresentou, eu me apresentei. Aliás, não, no próprio ano começou o Campeonato Brasileiro. Sim. Ele na reserva. Eu era titular do time, pô, tricampeão baiano, capitão do time. Aí jogamos contra o Bangu, 1-1. Depois jogamos contra o América, se não me engano. Depois jogamos o Bavi, 1-0 pro Bahia. Depois jogamos contra o Fluminense. 3-0. Isso, tomamos 3-0. Na quinta partida foi no Serra Dourada contra o Goiás. Disputou pênalti, né? Empatou, disputou A pênalti. gente estava dando 2-0, chocolate no Serra Dourada e Sidmar no banco. Quinto jogo. Aí meteram a bola para Túlio Maravilha, que naquela época tinha 19 anos. Eu fui Já cedia antecipar. muito 50, imagina. Pois é, mesmo 19. Não, eu fui antecipar, ele meteu a chuteira, entrou aqui entre o mínimo e o... Peraí, essa lesão aqui foi Túlio? Justamente, em 88. Ele meteu a chuteira aqui no meio dos meus dedos, esse dedo veio para cá. E hoje, só um parêntese, o jogador tá com uma dorzinha na unha, tá vetado. O jogador tá com uma dorzinha no joelho, não joga. Tá em transição, o jogador tem transição. Transição. Isso é ridículo, rapaz. Não se faz jogador como antigamente. Não é saudosismo, não. É um amparo tão grande para pouco futebol que eu fico revoltado. Às vezes eu desligo a televisão. Desligo, sim, porque isso é força de ingerências outras que nós vamos falar um pouquinho mais na frente aí agora. Aguardem o segundo tempo. Você me entendeu? Então eu quebrei esse dedo e não saí do jogo, não. Porque eu sabia que tinha uma fera ali, que se eu desse uma brecha, ele entrava mais. Lógico. Eu sabia porque eu conhecia a posição. E ele era um monstro jogando no gol. E eu treinava ele. Não tinha treinador de goleiro não, amigo. Ele me treinava e eu treinava ele. Eu nunca tive treinador de goleiro no Bahia. Nunca. Hoje tem treinador de goleiro, tem cortador de unha de goleiro, tem... Pelo amor de Deus, os caras não pegam nada. Não pegam nada. Desculpe a franqueza, mas é verdade. Pegam nada, não ganham nada. Quando fica na primeira divisão, é uma festa. Disputar o campeonato, tem que ganhar o campeonato. Como a gente sempre ganhou. Todos que a gente disputou, a gente foi pra cima. Bahia vai ficar sem disputar campeonato baiano, pelo amor de Deus, sem disputar campeonato do Nordeste. Mas tudo bem. E aí eu quebrei meu dedo, joguei até o final, estava dando 2-0, empatamos o jogo, eles empataram o jogo. Rubens Chachiné Pitangueira, meu grande amigo, irmão, é meu vizinho hoje no Itaigara, que era o médico do Bahia.
queria fazer uma cirurgia, eu falei, não vai fazer. Não deixei ele fazer a cirurgia, por isso que eu Pra tenho você não perder a posição. essa calcificação. Mas eu perdi de qualquer jeito, porque eu botava gesso durante a semana, treinava físico e tirava o gesso, botava o esparadrapo e ia pro banco do Cinemar. Porque eu não tinha condição ainda de... Só numa emergência das emergências. De segurar, né? É. Não, eu tinha, porque eu sempre fui meio maluco. Porque goleiro quando não é... Quando é viado é maluco, né? Dizem isso, mas eu tenho uma testagem de maluco aqui na minha carteira. Aí eu perdi a posição pela contusão, senhores. Não foi por condição técnica, graças a Deus. E ele, por mérito, segurou a posição. Ele jogou 16 jogos. Esse é por contusão também? Não, ele não quis voltar ao Bahia. Ele saiu revoltado com o Bahia. Que foi aquele período que... Não, ele disse que não trabalharia mais com o Evaristo Macedo. Peraí. Segure. Galera, tem que interromper para deixar vocês com gostinho de quero mais. Já foi melhor, tempo. Pedro, sacanagem. Não, Esse daí eu fiquei curioso aqui. Vou sacanear. O primeiro tempo chegou ao final. Acesse nosso site, bafc.com.br. Siga a gente no Twitter, @bafutebolclube, no Instagram, @bafutebolclube e curta a nossa página do Facebook. Então eu vou deixar a provocação também. Porque vai ter pergunta aqui. O Ronaldo acabou de falar que ele acha que os goleiros de hoje em dia não pegam nada. E tem uma pergunta aqui do Aguinaldo Bahia sobre Janzinho. Ele vai responder já. Outra coisa, @4Brasil 4 com 2 3 no Instagram. A galera que veste a gente, ó. A gente fica até mais Pedro tá de 4 aí, ó. Cássio também. Meu segundo tempo tá chegando. Um abraço.